Gravando. Olá, professora, boa noite. O nosso grupo ficou com o tema polígono de Willis. Aqui está presente a composição do grupo, o nome da professora, a disciplina e o período. E aqui no índice está presente os assuntos que a gente vai abordar no trabalho. Bem, a princípio, gostaria de falar um pouquinho sobre a vascularização do encéfalo. O encéfalo, que é o sistema nervoso é formado por uma estrutura nobre e muito especializada, né? Então, o tecido nervoso exige um fluxo sanguíneo eficiente para essas estruturas especializadas. Portanto, a circulação cerebral é a base para a elucidação da fisiopatologia e de complicações neurológicas de doenças circulatórias. Então, as patologias associadas relacionadas às complicações neurológicas, elas, para entender a sua fisiopatologia, as suas disfunções, é necessário um pouquinho entender sobre a circulação sanguínea, bem como o fluxo sanguíneo presente. Bem, como a Manuel falou, o sistema nervoso ele precisa ser irrigado de uma maneira correta para que suas áreas motoras e sensitivas funcionem de maneira correta. As funções do fluxo sanguíneo são o suprimento permanente dessas áreas, para que essas áreas elas não percam a função delas, a aerobiose, que é a função de se obter energia de uma forma mais rápida. Ele também leva a glicose e o oxigênio para as células motoras dessas áreas e a nutrição dos tecidos nervosos, para que eles nunca parem de funcionar. Para que o fluxo sanguíneo seja adequado, deve ter os seguintes componentes. Uma pressão intracraniana adequada, para que, assim, se tiver uma pressão intracraniana desequilibrada, pode ocorrer um rompimento dessa artéria, um extravasamento de sangue, uma condição adequada das paredes vasculares, para que, mesmo que tenha uma pressão intracraniana adequada, esse vaso não se rompa com o fluxo sanguíneo, e uma viscosidade do sangue correta, porque se o sangue ele não for muito viscoso, de uma forma correta, ele não pode circular livremente pela área motora. Bom, professora, quando a gente fala sobre as consequências de um fluxo sanguíneo interrompido, levando para esse ponto que a Amanda levantou, a gente sabe que o sistema nervoso central ele precisa ser bem irrigado de forma permanente e de forma intensa, já que lá dentro acontece um alto consumo, por exemplo, de glicose, de oxigênio, tem estruturas complexas, funções diversas, e que esse consumo deve ser, como eu falei, contínuo. A gente sabe foram dois exemplos que eu achei muito interessante, que a gente, ao passar 7 segundos, sem o fluxo correto, sem ele estar totalmente com o fluxo adequado, a gente pode ter a perda de consciência, e em 5 minutos, sem o fluxo correto, a gente pode ter lesões permanentes. Nessas lesões permanentes, a gente pode ter problemas tanto motores, como sensitivos, como os psíquicos. E se a gente lembrar, a parte mais afetada, principalmente, é o neocórtex, desculpa. E, por último, por questão de proteção do nosso corpo mesmo, é o bulbo, porque é o centro respiratório. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o nosso próprio corpo tenta evitar que a gente tenha lesões mais graves, e acaba, de fato, que o bulbo é o último a ser afetado. Nesse momento, as células da glia vão entrar, e quando as células da glia entrarem, ela vai tentar limpar, ela vai tentar gerar novas células para ocupar o espaço e preencher aquele espaço que foi perdido. Porque, como a gente sabe, quando não tem esse fluxo sanguíneo adequado, a gente vai ter morte no tecido, a gente vai ter morte de neurônios. E quando acontece essa morte dos neurônios, eles não são recuperados. Porque, se a gente lembrar, o neurônio é um tecido permanente, que, assim, ele só vai se dividir obrigatoriamente, como eu posso dizer, no tecido embrionário. Então, quando a gente perde neurônio, ele não vai se refazer.
Então, a gente tem que pensar muito nesse ponto, porque quando acontece esse problema, a gente pode ter tanto o AVC hemorrágico como o AVC isquêmico, que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre eles, mas são muitos problemas que a gente pode ter. Eu coloquei alguns exemplos aqui no slide, como é a perda de consciência, lesões irreversíveis, necrose, morte das células nervosas, alterações motoras, sensoriais e psíquicas, os tipos de AVC, como eu falei. Mas um ponto muito importante que a gente tem que lembrar é de que o problema, o comprometimento vai depender da área que for afetada. E que cada pessoa vai ter uma lesão de forma diferente. Por exemplo, eu posso ter de um jeito, a Amanda pode ter tido de outro, porque vai depender do tempo, vai depender, como eu falei, da área, vai depender da pessoa, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Então, é muito interessante saber sobre isso, é interessante saber estudar as áreas, por isso é tão importante a gente estudar as áreas, porque cada área diferente do nosso cérebro, ao ter esse fluxo cortado, vai ter um problema diferente. Então, é muito importante a gente saber, quando a gente para pensar assim, de uma coisa meio individual, é muito importante a gente saber cada área para a gente saber cada problema que vai acontecer. Bem, agora a gente vai falar sobre a circulação. Na circulação, a gente vai dividir ela em duas, que é a anterior e a posterior. A anterior ela é formada pela artéria carótida interna e ela vai formar as artérias cerebral anterior e média, seguido pelas artérias carótidas. Depois de um tempo, ela vai se ligar. No começo, ela vai ser a artéria carótida comum, depois a artéria carótida interna, artéria cerebral média e, por último, a artéria cerebral anterior, que depois a gente vai, lá na frente a gente vai discutir sobre isso, que elas vão se ramificar e formar outras duas, que é a artéria comunicante posterior, que vai ajudar a formar o polígono de Willis, e a artéria carotídea anterior. Lá na circulação posterior, elas vão seguir pelas artérias vertebrais, formando a artéria basilar, que vai passar pela ponte, formando outras artérias, as artérias contínuas, e por aí vai. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bom, professora, dando uma introduçãozinha, uma pincelada em polígono de Willis. Pode passar, Amanda, por favor. A gente tem que é um conjunto de 5 artérias que vai formar o polígono de Willis. Quem criou o polígono de Willis, uma curiosidade, foi Thomas Willis, por isso o nome, polígono de Willis. Ele está localizado na cisterna interperpendicular do espaço subaracnoideu e ele é composto por 5 artérias, como eu falei, né? A artéria cerebral anterior, média e posterior, a artéria comunicante anterior e a artéria comunicante posterior, direita e esquerda. Vai, Hugo. A principal função do polígono de Willis é permitir o fornecimento de um fluxo sanguíneo colateral entre os sistemas arteriais anterior e posterior do cérebro. Além disso, o polígono de Willis também cria caminhos alternativos para o fluxo sanguíneo entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Dessa forma, o polígono protege o cérebro de isquemias e infarto em caso de obstrução ou lesão vascular. O polígono de Willis, também conhecido como círculo de Willis ou círculo arterial cerebral, é um anel anatomóstico de artérias localizado na base do cérebro. Esse círculo arterial conecta os dois principais sistemas arteriais ao cérebro, as artérias carótidas internas, as artérias carótidas internas e sistemas vertebrobacilares. E é formado por 4 vasos pares e um único vaso ímpar, com numerosas ramificações que vascularizam o cérebro. Pode passar. Bem, e quais são as principais artérias do polígono de Willis que podemos estar falando? Pode passar, por favor. A primeira artéria que a gente pode estar falando é a artéria cerebral média, que a sua obstrução de aporte sanguíneo pode gerar acometimento motor e levar ainda a manifestações na fala. Outra artéria que a gente pode estar citando também é a artéria cerebral anterior, né, que irriga as regiões que controlam a musculatura dos membros inferiores. Pode passar, por favor. Temos também as artérias cerebrais posterior,
que em direção posterior, que ela se localiza em direção posterior ao lobo occipital, né? E manifestações visuais são predominantes em casos de injúria nessa região. As artérias cerebrais, a Amanda vai estar falando agora. Bem, as artérias cerebrais superior e inferior, elas são responsáveis pela irrigação do cerebelo, como a gente está falando. A artéria cerebral superior, ela emerge da artéria basilar, próximo do seu topo, e se caso ocorrer alguma danificação, alguma lesão nessa área, ela vai corromper no nervo oculomotor e também na questão de fala ou de compreensão. Porque ela também ela é responsável pelas funções vitais, como a consciência, a frequência cardíaca, os ciclos do sono e vigília e a visão. A cerebelar inferior, ela nasce da artéria vertebral e ela irriga as partes vitais do encéfalo e também do cerebelo, como está escrito aí. E ela é de origem da basilar. Vou passar. Cadê que não passa? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre as que emergem da medula espinhal. A das medulas espinhais, elas são a posterior direita e esquerda, elas vascularizam a coluna e os funículos posteriores. E as radiculares, como estão aqui embaixo, são as artérias do pescoço, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, e elas vascularizam as regiões nervosas da coluna vertebral. Agora eu vou falar sobre a artéria comunicante. Cadê? Sobre a artéria comunicante anterior, a sua localização entre as artérias cerebrales anteriores, como tem aqui, e a sua função é o círculo arterial do cérebro. Ela irriga toda a primeira parte, né? A artéria comunicante posterior, como eu falei, ela é do trato óptico, do pendúculo cerebelar e da cápsula interna. Ela vasculariza toda essa região. E a basilar, ela contorna o pendúculo cerebelar e percorre a face inferior do lóbulo temporal. E sua vascularização é da face interior do cérebro e do polo occipital. Vou passar. Bom, vamos lá. Só estava olhando o tempo aqui. Bom, vamos lá. Os sinais e sintomas e consequências de um AVC. Pode passar. Bom, primeiramente, o que é o AVC, né? O AVC é o acidente vascular cerebral, ou também é conhecido, né, como AVE, o acidente vascular encefálico. Ele é uma alteração súbita no fluxo sanguíneo do cérebro, ou seja, é uma interrupção no fluxo sanguíneo do cérebro, né, que compromete a circulação do sangue em região do encéfalo. Por exemplo, no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, eu vou falar daqui a pouco. Bom, os sinais e os sintomas do AVC são as fraquezas em um lado do corpo, alterações ou perda da visão, dificuldade para falar, desequilíbrio, tontura, dificuldade para engolir, dores de cabeça muito fortes e persistentes, né? No caso, ou de um lado da cabeça ou de toda a região. Bom, o que é o AVC isquêmico? Bom, o AVC isquêmico, ele é mais comum e apresenta cerca de 85% dos casos, né? Ocorre quando existe uma obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo na região do encéfalo, ou seja, vai ser originado por um trombo, por exemplo, por placas de gordura, né? Como é na aterosclerose. E, bom, o sangue ele é impedido de continuar no trajeto normal e interrompendo, assim, a oxigenação daquela região do encéfalo, afetando uma determinada área do encéfalo. E o AVC... Tá pegando tudo direitinho que eu falei? Sim. Ah, beleza, porque a minha internet ia cair aqui. Bom, e no AVCH,
que no caso é o AVC hemorrágico. Normalmente, o AVC hemorrágico é causado por uma pressão alta crônica ou também por uma ruptura, como é um aneurisma, né? Uma ruptura, o vaso é muito fino, então, como o fluxo é muito grande, o vaso muito fino acaba a artéria se rompendo, né? Como estava dizendo. Ou também um trauma ou uma hipertensão crônica. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, né? O AVC isquêmico da parte esquerda, da região esquerda, pode ver que ele é bem fininho aqui, bem pequenininho, ocasionando mesmo uma interrupção do fluxo sanguíneo. E aqui um AVC hemorrágico, já aqui com extravasamento de sangue pela região do encéfalo. Pode passar. Pode passar. E, bom, eu vou trazer... E aqui, vamos dar um exemplo aqui de irrigação, que é a artéria cerebral média, né? A ACM, que ela vai irrigar toda essa região aqui do encéfalo, toda a região lateral, pegando a região temporal até a região frontal e parietal também. E uma das principais causas aqui de um AVC nessa região é o déficit motor, no caso, o déficit motor primário, né? Uma lesão na área motora primária, déficit sensitivo e a afasia. Bom, a afasia, ela atinge principalmente na região da área de Broca. Aqui, essa área em verde que eu acabei circulando aqui, está mais ou menos aqui, essa região, a área de Broca. Então, a afasia, ela é um transtorno de linguagem que ocorre após uma lesão cerebral, atingindo adultos ou idosos, de uma causa comum, como AVC, ou também pode ser causada por tumores cerebrais. E é isso, professora.